Você acha que Deus tem prazer nisso? Não. Mas é a prova tal que Deus não interfere, não manipula na vida das pessoas. Somente. E aí você vai entender agora que coisa maravilhosa. Deus só interfere e Deus só põe o seu dedo, a sua mão, a sua intervenção, quando eu e você entendemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador e nós buscamos dEle a instrução para a nossa vida. E aí é onde vem os livramentos. E aí é onde vem a resposta das nossas orações. O livro de Daniel, Daniel fez um jejum de 21 dias, orando a Deus. E somente no último dia o anjo chega com a resposta. Sabe o que foi que o anjo disse a Daniel? Disse, Daniel, desde o primeiro dia do seu jejum, desde o primeiro dia que você se inclinou para Deus e orou, Deus me mandou te socorrer. Deus me mandou em providência. Mas, meu amigo, eu encontrei uma batalha no meio do caminho. Eu tive que lutar muito para chegar até aqui onde eu cheguei agora. Então, essas são as coisas espirituais que eu e você não conhecemos. Nesse momento agora, que eu estou falando para você, você prestando atenção, ouvindo, nesse exato momento, a Bíblia afirma que é travada no reino celestial uma batalha desses anjos decaídos, chamados de demônios, seus seguidores de Lúcifer, tentando destruir a sua vida, e como você firmou um pacto com Deus, você entendeu o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os anjos de Deus batalhando para Ele não ceifar a sua vida, para Ele não desgraçar a sua vida, para Ele não levar você ao caos da sua existência. Por isso que vale a pena viver uma vida aos pés de Deus. Por isso que vale a pena, ainda em meio a todos esses acontecimentos e tragédias, você orar a Deus e dizer assim, Senhor, é aí onde vem o livramento, Senhor, se for para acontecer alguma coisa, se for para que eu seja atropelado, se for para que esse avião caia, se for para que esse trem saia dos trilhos, se for para que esse navio afunde, Senhor, fecha as portas, atrapalha, não deixa eu embarcar, não deixa eu entrar, faz com que eu perca o bilhete, o passaporte, faz com que o carro acabe a gasolina, faz com que alguma coisa, mas que impeça, me livra. Isso chama-se buscar de Deus o livramento e a bênção da proteção. Por isso que Deus diz assim no Salmo 91, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eu, Senhor, sou quem te guardo. Não fique pensando que porque eu sou pastor, sou melhor do que qualquer pessoa. Eu sou igual a todas as pessoas e sujeito a todos os acontecimentos. Agora, eu tenho convicção e afirmo isso olhando no fundo, no íntimo, do seu seio e dos seus olhos. Eu sei que Deus me guarda. Deus me dá prova disso todos os dias, com o cuidado que Ele tem. Por isso que quando Ele disse a Josué, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Eu ouço intelectuais, professores, médicos, advogados, homens com um coeficiente de inteligência a mais do que aqueles que, por uma ocasião ou outra, não estudaram, não passaram por uma universidade, quererem discutir acerca de Deus e opinar acerca do Criador. Como é que a criatura pode arrazoar com o Criador? Eu e você que somos limitados e temos no máximo, segundo a Bíblia Sagrada, Salmo 90, verso 10, 80 anos de vida. Por isso que eu insisto em dizer que
o único caminho que o ser humano pode e tem que seguir é o caminho de Deus. Mas eu sou devoto disso, disso, minha crença é essa, o meu caminho é esse. E eu ouço isso de pessoas, inclusive, como eu já falei antes, pessoas até que têm um estudo esclarecidas, que dizem até assim, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, ignorância pura. A Bíblia diz que só o caminho leva a Deus. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Um outro adágio popular completamente errado, são 3 adágios populares que a grande maioria, inclusive das autoridades, usam, e pelo amor de Deus, nunca mais repitam isso. Uma delas é o seguinte, a voz do povo é a voz de Deus, nunca. A Bíblia diz que a voz de Deus é a voz de Deus, é inconfundível. Vocês lembram de que o povo que disse assim, Hosana, Hosana, quando Jesus entrou em Jerusalém, foi o mesmo povo que disse, crucifica-o, crucifica-o, 3 anos depois. Foi o mesmo povo. Aliás, na semana da Páscoa, quando ele estava entrando em Jerusalém. Um outro adágio popular completamente errado. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Quem escreve torto sou eu e você que somos imperfeitos. Não há nada torto em Deus. Tudo que Deus faz, a Bíblia diz, é perfeito, é correto, é certo. Mas como o homem não conhece Bíblia, não conhece a palavra de Deus, a grande maioria dos brasileiros tem uma Bíblia em casa, mas tem uma Bíblia fechada. E a outra grande maioria diz assim, eu não leio porque eu não entendo, é muito difícil, não tem nada de difícil. A palavra de Deus é clara, são instruções, ensinamentos. Nós não vamos compreender tragédia porque o mundo está debaixo do maligno. A ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela resgatou o homem para a eternidade, para sempre. Mas tem esse tempo. E ainda não chegou o momento onde a Bíblia diz que Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Que o lugar para onde aqueles que confiam nele, que confessam Ele como Senhor e Salvador irão, os céus, ou o céu, não haverá mais choro, nem prantos, nem dor, nem tristeza, não haverá mais terremoto, não haverá mais inundações, não haverá mais incêndios, não haverá mais acidentes de carros, viradas, não haverá mais tragédias. Por quê? Porque a ordem perfeita será restabelecida. Entenda isso. Deus não é injusto. Quando 78 pessoas morrem num acidente de trem por causa de um maquinista que vai atender um celular. O mundo está debaixo do governo de Lúcifer, segundo as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o homem se rebelou contra Deus. Não foi Deus que se rebelou contra o homem. Muito pelo contrário. Se o exercício da graça de Deus, da misericórdia de Deus, não estivesse estendida à terra hoje, nenhum de nós estaríamos vivos hoje. Deus não está assistindo do seu trono sem se importar comigo ou com você. O coração de Deus, usando a nossa linguagem, uma metáfora, Deus chora quando uma criança morre num carro por culpa de um pai irresponsável. Deus se entristece quando os governos desviam milhões e milhões de verbas para comprarem casas em Miami, carros de luxo, e deixam de serem aplicadas em casas, e o pobre vai construir casa nos montes. Quando vem uma chuva, leva tudo e eles morrem. Vocês estão pensando que Deus não tem isso contabilizado no céu? Tem detalhes.
Deus tem tudo contabilizado. Por isso, não ache que Deus é injusto. Deus é absolutamente justo, perfeito. Eu e você que somos imperfeitos, mal agradecidos. As coisas boas, muitas vezes nós atribuímos a nossa capacidade. As coisas ruins é porque é assim que Deus quer. Que é assim que Deus quer nada, rapaz. Deus diz dioturnamente que o propósito dele, que a vontade dele, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A minha vontade e a tua vontade, que não é boa, nem agradável e nem perfeita. A de Deus é. Para de atribuir as coisas a Deus. Porque nós estamos vivendo esse caos, esse desgoverno, milhares de pessoas morrendo na Etiópia, na África, por falta de água, de alimento, porque o homem é corrupto. E não por causa de Deus. Porque da mesma forma que o coração de Lúcifer se corrompeu nos céus, o coração da humanidade está toda corrompida hoje na terra. E se o homem não se inclinar para Deus, e se o homem não pedir a misericórdia de Deus, o homem vai para o inferno. Ele, junto com todos os anjos decaídos e Lúcifer. Acorda. Acorda. Anda na retidão. Busca Deus. Busca orientação na palavra de Deus. Deixa de ser menino levado por ventos de doutrinas, de um lado para o outro. Deixa de crer naquilo que as pessoas dizem ou que os teus ancestrais trouxeram como ensinamento. Lê a Bíblia. Lê a palavra. Só essa palavra corrige o homem. Meu desejo é que nenhuma tragédia chegue à sua porta e que você se abrigue debaixo das asas de quem pode. Um beijo em seu coração. Paz e bênção. Pastor Hinaldo Camelo para RC TV.